Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A palavra de Deus ilumina o caminho e permite que andemos seguros na direção que traz alegria e plenitude de vida. Livra-nos, Senhor, que as trevas sejam nossa escolha hoje. Ilumina nossa mente para que alcancemos corações sábios e a nossa caminhada seja segura, abençoada e próspera. É a nossa oração hoje. Nossa reflexão está em Marcos capítulo 1, versículo 21 e o versículo 22, que vai nos dizer assim: Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. As sinagogas começaram a fazer parte da vida judaica durante o exílio, quando os judeus não tinham acesso ao templo. Elas eram locais de encontro para oração e estudo da Torá. A Torá era o livro da lei que regia e o que conduzia a religião de Israel, né? A religião judaica. E os seus mestres eram escribas profissionais. Eles ensinavam, copiavam e interpretavam a lei judaica para o povo. Eram ligados principalmente aos fariseus. A autoridade dos escribas procedia da citação de outros escribas. E nós temos aqui um confronto direto com o ensino de Jesus, que causou espanto porque ele falava e agia com verdadeira autoridade e sabedoria. Nós vamos já dar uma olhada de como Marcos vai registrar essa forma como Jesus ele atraía as multidões no ensino, a forma como ele ensinava através de parábolas, mas não somente através de parábolas, ele também conduzia de forma muito sábia, de forma simples. Ele se utilizava de uma linguagem em que as pessoas podiam entender, e ele então falava na praia, falava nos barcos, falava nos montes, falava no templo, falava nas casas. Onde Jesus chegava, ele atraía as multidões, de forma que ficavam maravilhados pela forma como Jesus ensinava e explanava a palavra de Deus. Em Cafarnaum, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar no sábado. As pessoas perceberam que aquele não era um professor qualquer. Havia poder inegável em suas palavras, o que não acontecia com os escribas que falavam de maneira monótona e automática. Quero falar aqui um pouquinho sobre a forma como os escribas e também os fariseus, eles, para preservar e demonstrar as leis de Deus, no seu zelo para fazer isso, eles construíram um sistema próprio de interpretação que se tornou um conjunto de tradições que muitas vezes era colocado acima das escrituras, quando havia discordância entre as duas fontes. Nós também vamos ver que tradições podem ser extremamente perigosas pelo fato de serem invenções humanas. Quando elas entram em choque com as escrituras, a reação inicial, às vezes, é preservar o que foi criado pelo ser humano, em vez de preservar a palavra de Deus, que isso era o que acontecia corriqueiramente. Eles também haviam trazido normas específicas em relação à comida. Os líderes religiosos haviam criado muitas outras regras como parte da sua tradição oral. Esse processo havia progredido a ponto de muitos líderes religiosos acreditarem que a retidão de uma pessoa poderia ser determinada por sua alimentação. Jesus condenou essa crença porque ela obscurecia a verdadeira questão
que o coração e não a comida é a fonte da impureza. Eu fiz questão de trazer esse esclarecimento para que nós possamos entender o que realmente Marcos capítulo 1, versículo 21 e o 22, especialmente o 22, quando vai dizer que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei, ou como também os fariseus, que tinham uma forma mecânica, automática, enfadonha de ensinar a palavra. Não havia manobras astuciosas para enganar nos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele tinha o direito de dizer o que disse, porque viveu o que ensinou. Quero ler aqui alguns versículos que são interessantes, nós podermos entender esse ensino de Jesus, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, com tanta sensibilidade e chegando ao coração dos seus ouvintes de forma terna, de forma generosa, cheia de graça e de verdade, como a palavra de Deus vai dizer, descrevendo o método, a forma como Jesus chegava ao coração dos seus ouvintes. Aqui mesmo, nesse primeiro capítulo de Marcos, capítulo 1, versículo 27, vai nos dizer que todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Também aqui no capítulo 5, versículo 20, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Capítulo 7 de Marcos, versículo 37, diz: o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Quero ler aqui já para concluir o versículo 18 do capítulo 11, também de Marcos, que vai nos dizer: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Eu poderia citar ainda outros textos de Marcos que vai falar sobre a forma como Jesus ensinava e como as multidões ficavam maravilhadas de ouvi-lo, a sua autoridade, a sua sabedoria, mas também a sua sensibilidade e a sua capacidade de derramar graça sobre a vida de todos os ouvintes, porque essa era a dinâmica de Jesus. E eu quero aqui já caminhar para a conclusão desse áudio, desafiando a nós, como porta-vozes do Senhor, onde estamos, também aprendemos com Jesus a trazer essa palavra cheia de graça e também cheia de verdade, entendendo que temos uma dinâmica, temos um foco. Jesus é o mestre que nos ensinou de que maneira nós podemos alcançar o coração dos ouvintes a quem nós temos destinado a palavra, fazendo isso como Jesus nos ensinou, fazendo tão bem como ele fez e como ele deixou as multidões maravilhadas. É o desafio de hoje para a Igreja do Senhor, para nós como seus servos, como seus discípulos, fazer tal qual Jesus fez, podendo levar a palavra de Deus aos corações que precisam ouvi-lo para que venham a crer por causa da pregação e da proclamação da verdade. Que Deus nos abençoe nessa missão gloriosa. Amém.